Bom, pessoal, eu sou o Matheus Braque, eu estou aqui com o Marcel Cussaba, diretor de crédito da Quantitas, e nesse vídeo a gente vai discutir um pouco sobre crédito privado, a filosofia da casa, o histórico de atuação e um pouco também sobre o Quantitas Fiji, que é um produto de crédito da Quantitas. Bom, Marcel, primeiro eu queria começar te perguntando como começou, como surgiu a área de crédito na Quantitas e qual a experiência da equipe nessa classe de ativos. A Quantitas, quando começou com a fundação da empresa em 2011. Começamos a fazer uma coisa não usual em 2011, que era ser uma asset independente focada em renda fixa, multimercado e ações. Naquela época, o conceito de asset independente era muito focado em casas especialistas, né? Um cara que só focado em ações, uma casa só focada em multimercado. E a gente tinha mandatos exclusivos de renda fixa que demandava uma equipe de análise de crédito desde o início. Então, a área de crédito começou junto com a Quantitas, né, no modelo de área de pesquisa que atendia tanto ações quanto de crédito. Nossa experiência em crédito privado, bem, ela, né, obviamente, como eu disse, começa desde o início, né, e a gente sempre fez mandatos institucionais, né, em grandes volumes. Então, eu diria que nossa experiência em crédito privado, em mercados de capitais, ela é tão antiga quanto o mercado de capitais de crédito privado no Brasil, né? Que eram produtos restritos a grandes bancos e na nossa a experiência minha do passado vem de um sistema bancário, então o início da área de crédito na Quantitas remete ao início do mercado de capitais como a gente conhece hoje, né, com as primeiras distribuições públicas de debêntures, FDICs, que hoje muito mais desenvolvido. Legal, interessante. E por que que o Quantitas Fiji ele é de 2024, né? Um fundo mais recente. Por que a decisão de abrir o Quantitas Fiji nesse momento especificamente? A gente percebe que o Brasil, né, todo mundo sabe que os ciclos macroeconômicos, não só no Brasil, mas no mundo, estão ficando cada vez mais curtos e mais violentos, né? Eu acho que no caso brasileiro, se tem uma coisa que fica claro, é, por motivos baixa poupança, baixa produtividade, déficit público muito alto, a demanda por dinheiro é muito alta, né? Falta capital no país, a gente fica completamente volátil de capital externo. E crédito privado, a gente sentiu confesso de uma maneira meio tardia, tá? A gente sempre fez a gestão de crédito privado para grandes clientes institucionais, né? Esse cliente que demandava, né? Para público em geral, era difícil ofertar um produto com liquidez, rentabilidade e que tivesse uma rede de distribuição possível para atender a pessoa física de forma geral. Então, tentando colocar de forma mais simples, a pessoa física, o grande público, comprava um CDB, ou alocava no multimercado, ou colocava o dinheiro num fundo de ações, né? O crédito privado era o CDB, era praticamente sinônimos, né? O mercado, ao longo desses 15 anos aqui na Quantitas, a gente viu que começou a ofertar muitos títulos de dívida interessantes, do ponto de vista, oferece uma rentabilidade acima do CDI, o nível de default histórico no mercado muito baixo, então você tinha um prêmio sem correr proporcionalmente a perda esperada, né, o default, e sentimos que o mercado começou a demandar esse tipo de produto, né, que não depende tanto de risco de mercado, mas sim de risco de crédito, né? Em tese, menos volátil e menos dependente de ambiente macroeconômico. Ou seja,
a qualidade técnica da gestão acaba fazendo maior diferença para o investidor, né? Entendi. Uma mudança na disponibilidade de ativos para investir e da rede de distribuição, permitindo assets independentes entrarem mais em crédito privado. Legal. Queria te perguntar, Marcel, como que tu descreve a filosofia de crédito, tanto da Quantitas, né, olhando para ativos, e se gostaria também de complementar a filosofia de crédito do FIGE, né? É, filosofia geral da Quantitas, a gente tem um processo que basicamente, quando a gente analisa uma empresa do ponto de vista financeiro, análise de balanços, a gente tenta entender qual é a probabilidade dela nos pagar de volta, do ponto de vista mais fundamental que existe, né? Nos perguntamos qual é a nossa capacidade de previsibilidade do negócio, de conseguir entender o negócio e qual o risco de esse negócio ser disruptado, concorrência setorial, regulatória, enfim. Fazemos uma análise técnica muito grande, não pensando em investir e vender o ativo depois. Literalmente, a gente tem a cabeça de investidor de carregar até o vencimento. E se a gente não tem visibilidade sobre o vencimento, não investimos nesse prazo. Só investimos onde temos uma razoável confiança do que a gente consegue ver ou prever, né? Esse é o primeiro ponto, que é um pouco diferente que o mercado faz, né? O mercado negocia já títulos de dívida numa visão de vai melhorar, vai piorar, que é a visão mais parecida com o mercado de bons americano, de ações brasileiras, né? A gente tem uma filosofia um pouco mais básica que tem funcionado muito bem. A segunda é um processo não só baseado na decisão de uma pessoa minha ou a tua, do que acha que vai pagar, ou que não vai pagar, se é bom, se é ruim, mas sim um processo feito com um comitê de pessoas, né? Existe um comitê de crédito na Quantitas que funciona na atual configuração há pelo menos 10 anos, né? Com pessoas que já viram centenas, eu não tenho vergonha de falar, mas centenas com certeza de créditos, de casos de sucesso, e casos que deram errado, não investimos, mas assim, com bastante experiência em analisar crédito de forma colegiada, né? Um ponto importante é por unanimidade, então é um grau de certeza, são várias camadas, né, para o nosso investidor, para evitar um erro de avaliação, né? Existe um processo, tem que falhar com pelo menos 4, 5 pessoas errando o julgamento sobre a empresa, não é concentrado para tentar diminuir o viés que nós todos temos, né? Entendi. É, um ponto assim que eu noto é que embora a gente de fato na parte de análise de crédito a gente sempre considere até o vencimento, né, o prazo de investimento, e isso vem muito do momento em que a Quantitas começou a investir em crédito, né, em que não existia a liquidez que existe hoje no mercado secundário, né? Então você tinha que ter confiança de que toda aquela janela, né, a empresa seria capaz de honrar. Mas a gente é bem ativo também no mercado secundário. Tu pensa em algum caso recente que a gente tenha saído, né, algum crédito que deteriorou e a gente acabou saindo no mercado secundário? Há vários, né? Recentemente, eu acho que, para não citar nomes, né, mas são vários exemplos. Diferente, o mercado de crédito é um mercado, acho que o importante aqui é que o mercado de crédito é um mercado em evolução no país. Colocando no que eu estava falando de renda fixa, multimercados e ações, o crédito privado, sem dúvida nenhuma, é um mercado que está na sua infância ainda no Brasil, no mercado de capitais. Os bancos estão aí ganhando dinheiro faz muitos e muitos anos, né, décadas, fazendo ROIs acima de custo de capital. Ninguém consegue explorar esse lucro econômico, né, estão tentando agora, mas em fundos é recente, né, pelos motivos que a gente conversou antes. Significa que existem muitas oportunidades de comprar coisas fora de preço, e quando a situação da empresa, por uma notícia, por um evento macro muda, também dá tempo de sair de uma posição, que as condições mudaram. Então, assim, claro, com a evolução do mercado, e a gente já viu isso acontecer no mercado de ações, nos multimercados, essa janela vai fechando. Mas ter uma equipe dedicada, olhando isso o tempo todo, ainda pode salvar os investidores de muitos eventos que já aconteceram, né? Que não depende de capacidade de previsão, mas capacidade de reação, né? Aconteceram, mas ainda não foram precificados. Exatamente. Acho que a gente sabe muito bem que ainda isso acontece.
e dá oportunidades, né, de capturar os prêmios de crédito sem sofrer default, né, que é uma premissa quase dada, assim, conforme vai subindo o risco do fundo, né, que vai ter calote em algum momento do tempo, né. A gente ainda acredita no nicho que a gente opera que é possível capturar o prêmio com uma gestão de crédito bem feita no início e um acompanhamento muito bem feito, né, no secundário, que eu acho que é uma coisa que, modéstia à parte, a gente faz muito bem. Legal. Esse ponto da liquidez do mercado, o estágio do mercado, é um ponto que eu acho interessante porque no mercado mais eficiente, né, que seja o mercado de ações americano, né, existe muito pouco a ser explorado de ineficiências óbvias de mercado. E por outro lado, né, quando a Quantitas começou, né, em 2011, e já fazia crédito, eu sei que existiam muitas oportunidades, mas eventualmente não tinha liquidez para explorar, né, com tamanho essas oportunidades. Algo que eu vi acontecendo, especialmente depois da pandemia, foi um aumento muito grande, né, de liquidez, né, principalmente em debêntures. E ainda assim a gente vê muitas oportunidades serem exploradas, né? Então, um estágio interessante em que existe liquidez, né, para que seja explorado, mas ainda está muito longe de ser um mercado altamente eficiente. Muito longe, concordo. Legal. Quando tu está falando em filosofia de investimento, Marcel, tem algum ponto que tu gostaria de pontuar assim, sobre filosofia de investimento, especificamente em crédito corporativo da casa ou em FDICs, que são duas classes que o FIG investe, né, o Quantitas FIG? Acho que dá para separar bem, né? Primeiro em FDICs, né? A gente acha FDICs um mar a ser explorado, tem muito retorno ajustado ao risco ali, gostamos muito. Mas é um mercado ainda nos seus primeiros passos, né? Então, assim, a rede de prestadores de serviços varia muito em qualidade. E como filosofia é difícil de falar, mas a gente gosta de teses, eu vou dizer que a gente gosta de comprar risco de crédito, não risco de fungibilidades, não risco de prestadores de serviços, né? Então, a gente gosta do FDIC para correr riscos estatísticos de crédito, onde a nossa análise de dados, onde a nossa capacidade técnica de fazer gestão de análise de crédito mesmo faz a diferença, né? Então, assim, de forma geral, em FDICs a gente gosta de correr riscos em carteiras conhecidas, com histórico, com probabilidade de default, com subordinações, né? Esse é o tipo de produto que nos atrai. Em debêntures, em créditos corporativos, acho que a filosofia geral é gostamos de empresa que tenha saídas, né? Reconhecemos nossa capacidade limitada em prever, em estimar o futuro, e gostamos muito de olhar quais saídas a empresa, ou quais alavancas ela possui num cenário adverso de crédito, de liquidez, de mudança do seu mercado, quais são as alavancas que ela pode apertar para gerar liquidez e honrar seus compromissos, né? Naturalmente, essa filosofia sempre vem. Então, nossa carteira de crédito sempre tem muito. As empresas que a gente investe em crédito geralmente tem muito ativo real, né? Ativos reais, líquidos, que pode ser vendidas em caso de necessidade. Então, sei lá, um exemplo simples. Locadoras de carros, a gente gosta muito, né? A gente monitora muito bem o mercado secundário de usados, sabe da liquidez do mercado, gosta de olhar essa relação de quanto ela deve, quanto ela tem de ativos. Isso vale também para properties, né? Então, e às vezes fica um pouquinho mais intangível, né? Mas isso pode valer para marcas, pode valer para o quanto de um acionista controlador pode levantar no mercado, qual é a bancabilidade que ela tem, enfim. Mas como filosofia corporativa, de forma geral, a gente gosta de empresas que têm bastante saídas, né? Esse é o jeito que a gente gosta de pensar nas análises. Interessante. E no sentido de pulverização versus concentração? Como que funciona a filosofia né, do Quantitas FIG, mas também da casa nesse aspecto? Matheus, eu acho que a Quantitas, de forma geral, isso vale para todos os produtos, é uma casa de equilíbrios, né? Isso não é extremo, né, no ponto de vista de correr riscos, né? Não acreditamos num país de juros altos, de juros compostos, né? O nome do jogo é consistência, né? Então, de forma geral, por outro lado, diversificar demais, eu acho que deixa dinheiro em cima da mesa, né? Então, o equilíbrio aqui para a gente é buscar um meio termo, né? Onde
exista nenhum erro de gestão de avaliação de crédito mate o fundo, né? Então, mas, por outro lado, entendemos que os clientes pagam taxas de gestão para a gente escolher os ativos, né? Então, a gente não pode ter gostamos de tudo um pouco. Isso não existe, né? Então, concentramos mais que o mercado, né? Eu acho que o segredo aqui é as proporções, né? Então, gostamos de concentrar não por concentrar, é uma consequência natural de nosso processo de investimento, de olhar empresas que a gente confia, acha fora de preço, e naturalmente a gente vai ter posições maiores nessa. E naturalmente a gente não vai ter nomes que a gente não gosta, que o mercado tem. O mercado, como eu disse inicialmente, ele está em evolução. Então, não existe tamanho de mercado suficiente para você ter as duas coisas, né? Só vou concentrar em nomes que a gente gosta ou diversificar somente em nomes que a gente gosta. Não existe essa alternativa ainda. Então, em relação à média de mercado, sim, a gente gosta de concentrar, mas nunca tentando colocar o fundo em risco, diga-se em português claro, ter cotas nominais negativas em cima de um nome só. É correto dizer, então, que o comitê ele define limites, né, formais, e a equipe de gestão tem certa flexibilidade, né, dentro desse limite para decidir o que comprar, o que vender, em que taxa. Seria esse processo. É um equilíbrio entre controle e agilidade. Perfeito. E a nível de comitê, como funciona a composição? Ela é fixa? É maioria a votação ou alguém tem poder de veto? A composição do comitê são 5 membros, nós dois, Vinícius, Wagner, Rogério Braga, que são sócios da casa, pessoas com 20 anos de experiência em ativos, né, em títulos, valores imobiliários, assim, todos têm poder de veto, todos têm poder de veto. Então, assim, crédito, todo mundo sabe que é um jogo de não errar, né? Então, assim, se alguém tem algum desconforto em relação a alguma coisa, a operação para por ali, né? Então, uma coisa que o processo, então, a gente recebe muita oferta, né, de títulos, FDICs, de tudo. Existe um pré-filtro feito por nós ali na análise, e o que a gente acha que é adequado aos nossos mandatos é feito análise para confirmar, depois esse material é enviado com tempo pré-determinado de 24 horas, pelo menos, aos membros do comitê, se reunimos fisicamente para debater o fundo, o limite, e se alguém se sentir desconfortável, já é vetado, né? Então, esse comitê, o objetivo dele é ter um objetivo da indústria também, de tirar um pouquinho de conflito de interesses, né? De um analista ou um gestor querer correr riscos desproporcionais fora de mandato, né? Existem mais pessoas interessadas em barrar esse tipo de comportamento adverso, né? Entendi a filosofia geral de crédito da casa. Eu queria falar um pouco mais do Quantitas FIG, né, o fundo de crédito da Quantitas, que está aberto para captação. E se puder começar comentando um pouquinho sobre como que foi desenhada a composição de carteira do fundo. A composição da carteira do fundo é basicamente FDICs e debêntures corporativas, né, crédito corporativo. Ele tenta buscar um alvo de CDI mais 2, então não é algo super arriscado, mas também ele foge um pouquinho do tradicional investimento em Petrobras, Vale, Itaú. É um fundo para tentar correr risco de crédito de uma maneira bastante controlada, né? Os instrumentos, ele é quase até 40% em FDICs. Ele busca também endereçar dois aspectos, a rentabilidade e a liquidez. A liquidez do FDIC hoje no Brasil é bastante limitada. Então, para manter os prazos de liquidação, de resgate e liquidação adequados para o mercado, a gente colocou o fundo em D45, né, bem competitivo em termos de no que o fundo oferece em rentabilidade e liquidez. A liquidez do fundo ele pode ser feito mais facilmente no crédito corporativo
e a parte de FDIC ele contribui com um retorno de risco ajustado muito, muito bom, né? Então, existem muitas oportunidades nesse mercado, né? Então, basicamente ele é pensado dessa maneira, né? O investidor ele não precisa subdividir o que ele quer deixar líquido, o que ele deixar líquido, a gente entrega o pacote completo para ele numa maneira que a gente julga bastante equilibrada, né? Mas acho que tem uma consequência de fazer essa estrutura que é o fundo acaba só para investidores qualificados, né? Entendi. E o que o investidor do FIG deveria esperar em termos de performance em diferentes cenários? Existe algum cenário que beneficia mais o fundo? Olha, essa eu acho que é a beleza do crédito privado, né? Bem feito no Brasil, né? Porque ele quase independe do cenário macro, né? Se as empresas que estão investidas no fundo, ou se os FDICs estão no fundo, não apresentarem default, que é o nosso trabalho, o cenário macro ele perde importância. Então, qual o melhor cenário macro, né? O melhor cenário profundo? Não ter defaults, né? A gente conseguir, sendo isso, vamos pensar assim, não é possível ter defaults, né? Isso aí obviamente quase falar assim, não perder dinheiro, mas eu acho que uma segunda derivada desse pensamento a gente prefere então um cenário que, por exemplo, o atual eu acho muito bom, né? Que você parte de um CDI muito alto, um juro real muito alto, ex ante, né? A gente está em patamares inéditos, sabe muito bem. Colocar uma rentabilidade em cima disso, que as empresas precisam pagar para captar, né? Com o mercado de capitais oferecendo títulos de curto prazo onde a gente tem a visibilidade. Então, se eu fosse escolher um cenário perfeito, seria esse, né? Empresas pagando o custo Brasil, de pagar spread de crédito em cima do soberano, mesmo com sua situação de curto prazo completamente resolvida, né? Operar esse nicho, eu acho um risco-retorno é imbatível, né? Então, mas se virar ao contrário, assim, onde é que eu não gostaria de ver, então, assim, onde é que a gente se preocuparia muito, né? Se preocuparia muito juro real muito alto, que provocasse uma desaceleração econômica em empresas que têm dificuldades de repassar a inflação ou que sofreriam muito em um cenário de economia retraindo, tá? Claro que a gente pede prêmio, né, para ficar nesses setores que podem ser afetados nesse cenário, mas esse seria o cenário que mais nos preocuparia, né? Assim, empresas, uma situação econômica muito grande, muito ruim no país, assim, que provocasse defaults generalizados, né? Ou aumentos de prêmios de crédito permanentes. E sobre esse segundo ponto, né? Essa é a beleza também do crédito privado, né? Como existe data de vencimento dos ativos, né? Mesmo que a situação de crédito geral piore muito, existe um dia de vencimento, né? Que a rentabilidade do fundo converge para lá, né? Então, eu acho que não à toa, voltando ao início, né? O crédito privado é um produto de sucesso nos bancos, está se tornando mercado de capitais, enquanto a gente tiver essa situação que o grande tomador de recursos do Brasil é o próprio governo, eu acho que o crédito privado ainda tem muito a capturar em diversos cenários. Diversos cenários. Perfeito. Legal, queria agradecer ao Marcel pela conversa. O FIG ele é um fundo que a Quantitas, né, uma casa com muita experiência em crédito privado, sempre fez gestão de produtos institucionais. Está trazendo agora para estar oferecendo, né, para family offices, plataformas, né, demais investidores. E é um fundo que foi desenhado especificamente, né, para conseguir obter um retorno atrativo sem estar abrindo mão totalmente da liquidez, né, virar um fundo
né, fechado ou D360, né? Ele busca esse equilíbrio aí com a carteira tanto de debêntures como de FDICs e se posiciona muito bem tanto nesse cenário como uma eventual queda de juros, né, com a melhora da qualidade de crédito das empresas. Bem, para quem quiser conhecer mais sobre o produto ou sobre a casa, fica à vontade para entrar no nosso site, vai estar na descrição do vídeo, ou também para estar entrando em contato com a equipe que está ali no nosso site, você consegue o contato. Obrigado!